7 horas mais 37 minutos, 7h37. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista nesta sexta-feira, hoje dia 4 de julho de 2025. Temperatura hoje mais agradável, né? Não tão frio assim. E os dias de sol que já estão acontecendo, a gente está vendo uma intensidade na colheita do milho safrinha aqui na região. O produtor está acelerando a colheita, aproveitando o máximo que pode. E claro, nesse período de colheita, muita gente vai estar preparando a aveia para a sequência, outros vão arriscar no trigo e alguns vão esperar 1º de setembro para começar a lavoura de soja. Bom, e tudo isso remete ao Plano Safra 2025-2026, dali que sai todo o investimento para o setor agro. É um plano que ajuda a desenvolver a economia do agronegócio e, por que não, do nosso país, por tudo aquilo que significa o Plano Safra 2025-2026. É um trabalho que os produtores têm uma responsabilidade muito grande e que carregam hoje parte da nossa economia, né? E o crédito rural é um elemento fundamental hoje nesse sentido. Os produtores necessitam desta condição para conseguir se manter. Nem sempre as condições climáticas e o momento colaboram, né? Tanto o momento da economia e o mercado internacional que dita as commodities nem sempre colaboram para que o produtor tenha um resultado satisfatório. E aí o Plano Safra ele acaba preenchendo uma lacuna, né, de subsídio importante. E olha, citada inclusive na coletiva de apresentação do Plano Safra, a Sicredi foi muito elogiada, inclusive a público. Nunca tinha visto nada parecido num lançamento do Plano Safra nacional, né? Inclui nesse sentido, pela importância hoje que significa a cooperativa para o Brasil, né? Olha que orgulho, né? A gente ter aqui tão próximo, né? E vivendo intensamente, né? Parece que é só aqui na nossa região, mas quando a gente vê isso num pronunciamento a nível nacional, isso chama a atenção, o peso e o significado que tem o Sicredi. E não é por menos, o Sicredi vai disponibilizar aí 68 bilhões de reais no Plano Safra 2025-2026, o tamanho deste investimento. Para isso, vamos conversar hoje aqui com as gerentes agro de São Miguel do Iguaçu, a Fabiane Soldá e também a Raquel Diesel, que estão aqui com a gente. Bom dia para vocês, muito obrigado pela presença. Bom dia, Cunhasque. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. É um prazer a gente estar aqui novamente, trazendo informações para os ouvintes, para os associados Sicredi. Bom dia, Cunhasque. Bom dia a todos os ouvintes, em especial aos nossos associados Sicredi. É sempre um prazer estar participando, né, do programa e trazendo um assunto tão importante, né, que é o Plano Safra, que foi lançado nessa semana. Plano Safra 2025-2026 e o Sicredi com 68 bilhões de reais. O que significa tudo isso? Exatamente. É um montante muito expressivo, né? O Plano Safra, ele é um plano que é o governo federal, né? Que o recurso fica disponível aos produtores, né, de todo o Brasil, para que eles possam estar financiando seus custeios, fazendo seus investimentos, a comercialização com taxas mais atrativas. E o Sicredi, ele entra como um parceiro muito forte aos produtores, né? Ele está presente junto ao produtor rural, desde o seu planejamento até a sua colheita. Esse montante de 68 bilhões, ele representa um aumento de 10% a mais da safra anterior. Desses 68 bilhões, 24,3 bilhões representa do custeio, 1,7 comercialização e industrialização e 12,5 bilhões em investimentos e 24,6 de CPR, que vem crescendo cada dia mais a utilização desse produto pelos agricultores. E desse montante, 70% a gente atende na linha de Pronaf, sendo o pequeno produtor, que representa um aumento de 11%. O Pronamp e o demais
também tem uma representação de 21%. Isso significa que cada vez mais os produtores estão utilizando essas linhas de financiamento por ser viável para ele, né, para o negócio dele, e ele conseguir ter mais lucratividade e ajudar na gestão, que hoje está tão difícil para o produtor. É interessante porque a gente fala do Pronaf, a gente fala no modo geral do Plano Safra, né? Mas é inegável a importância das cooperativas, né, principalmente o Sicredi aqui citado, né, e da forma que foi citado a nível nacional, né, a gente vê o impacto que isso faz. Eu vou trazer um exemplo que quem estava no jornal desde o início pôde acompanhar, porque ontem pela série AgroMais a gente trouxe o material de um produtor. Olha como é interessante, né? Ele produz aves de corte, não é pouca coisa, são 2 barracões de quase 100 metros cada um de comprimento, e grãos. E no meio desses 2 barracões sobrou um espaço ósseo ali, e ele já tinha administrado e saturou, não tinha mais para onde ir, não tinha mais o que fazer. Ele conseguiu crédito para montar uma estufa de morangos e ele falou: olha, eu acho que eu vou fazer uma segunda, porque acertou em cheio. Ele não esperava que tinha uma demanda tão grande. Então, se a gente está começando a produzir dessa forma, fazendo o produtor olhar dessa forma, é porque existe o crédito rural nesse sentido, né? Então, quando você traz esses números, a gente tem que olhar para essa expansão, né? Para essas oportunidades que o produtor vai recebendo. Então, realmente é algo que vai empolgando a gente, mostrando que com criatividade, o espaço é o de menos, mas com criatividade dá para se fazer muita coisa, né? E Cunhasque, o bacana é que o Sicredi, olhando então para o negócio do produtor, a gente entende que ele precisa diversificar, principalmente o pequeno produtor, as pequenas propriedades, e esse caso do morango é um deles, né? Então ele tem aves, tem grãos, e ele achou uma terceira atividade para poder implementar, para complementar a renda da família. E o Sicredi, olhando para isso, apresenta as melhores soluções que a gente tem, né? No caso dele, uma linha com uma taxa baixa, subsidiada também pelo governo, então no que viabiliza ainda mais o negócio dele. Então é isso que a gente sempre acaba levando para o produtor, levando as melhores soluções e o que encaixa na realidade de cada um, né? A gente já vai entrar de novo na questão, porque eu quero entender a questão do como o Plano Safra é operado pelo Sicredi, né? Mas só para a gente fechar com mais um exemplo bom, porque conversando com a Raquel aqui eu já lembrei que a gente esteve há pouco tempo também numa propriedade aqui em São Miguel do Iguaçu, e como uma coisa liga a outra, né? O produtor teve que começar a produzir o adubo, ele encontrou uma forma para viabilizar, aumentar a produção, e quem promove essa evolução, né, esse crescimento na propriedade, lá está mais uma vez o Sicredi. Então a gente sempre fica surpreso, né, que o produtor vai conseguir dobrar a produção de suinocultura graças a todo esse incentivo. E o produtor, né, declaradamente, abertamente, assim, colocando que foi a sustentação, né, a estrada pavimentada para ele conseguir chegar firme ali foi através do Sicredi. Então são exemplos muito bons de diversificação na propriedade e sustentabilidade, que dentro desse Plano Safra também está sendo batido muito forte. Eu vejo a nossa região bem à frente de muitas aí países afora nesse sentido. E Raquel, quando a gente olha para o Plano Safra, né, tudo que a gente vê no dia a dia é praticamente um resumo de todas essas questões. Como que ele é operado dentro do Sicredi? Cunhasque, então, como a Fabi trouxe os números da Sicredi, a Sicredi Vanguarda, nesse ano de 2024, atendeu, então, o pequeno e o médio produtor. A gente atingiu uma marca aí de próximo a 1,8 bilhões também em recursos dentro da Vanguarda. A expectativa para esse Plano Safra, nesse segmento, é a gente trazer aí mais de 2 bi para a nossa cooperativa, tá? E falando em demais, em outras modalidades também, esse número cresce bastante, né? Então, a gente atende hoje o pequeno, o médio e o grande produtor. Então, o Sicredi, ele está pronto e capacitado para poder atender todos esses segmentos, tá? E falando do Plano Safra, a gente já vem se organizando, então, para fazer eventos de lançamento aqui
aqui no nosso município. A gente já tem algumas agendas. Em breve a gente volta aqui para levar o convite aos associados e para a comunidade em geral também desses eventos, né? E também a gente faz muita questão de, durante esse momento de Plano Safra, de lançamento, a gente está muito próximo também dos nossos parceiros, que são os associados, que são as revendas de máquinas, que são as empresas de insumos, que são as assistências técnicas, os sindicatos também. Então é um momento onde que todos juntos a gente acaba conseguindo traçar um caminho, traçar uma estratégia, né? Então o que a gente sempre busca levar é isso, né? Fazer um planejamento junto com o produtor, fazendo com que ele consiga lá na frente colher os frutos do que ele planejou agora. E falando de uma forma mais efetiva, né? Como o Sicredi tem atendido o produtor rural nas linhas de crédito? Cunhasque, você mencionou antes, né? O Sicredi foi mencionado lá no lançamento oficial do Plano Safra, e isso não foi à toa, porque hoje o Sicredi, ele, pelo segundo ano consecutivo, 2024, nós fomos pelo segundo ano o maior repassador de recursos BNDES. Então isso é de abrangência realmente nacional. Então o nome do Sicredi, sim, é um nome importante no Plano Safra, porque nós estamos ali, estamos apoiando, né? Então a gente, falando de BNDES, a FAB trouxe um número de 68 bilhões para o próximo, mas a gente falando só de BNDES, porque hoje o Sicredi não atende só a BNDES, né? A gente atende com outras fontes de recurso, né? Então no ano passado a gente teve aí um volume de 12 bilhões somente em BNDES, foi um crescimento de 49% em relação ao ano de 2023. Então isso realmente é de grande impacto nacional, não só aqui na nossa região, mas trazendo aqui para o nosso município. Então a gente sempre leva para o produtor, então, as melhores soluções, a gente leva o que a gente sempre tem de melhor. E não diferente agora nesse Plano Safra, então a gente já tem as taxas, já tem as linhas, então os produtores rurais que ainda não encaminharam seus financiamentos, né, ainda não buscaram, tem projetos para desenvolver agora para frente, então a gente já está aí todo preparado para que o Plano Safra 2025-2026 já está acontecendo e que seja um Plano Safra aí de ótimos negócios. E quais outras soluções o Sicredi oferece, além do crédito rural, que é o tradicional? Nós, do Sicredi, então a gente tem um portfólio muito grande de produtos, algo que também a gente vem crescendo cada vez mais em contato com os associados. A gente sempre está muito próximo, a gente sempre está lá no campo, fazendo a visita para o produtor, entendendo a necessidade dele lá na própria propriedade. Nada melhor do que você vivenciar junto com o produtor para entender, para poder, junto com ele, tomar as melhores decisões. Então a gente tem diversos produtos. Neste momento, como você falou, a gente está na colheita do milho a todo vapor, inclusive nessa semana que o sol saiu. Então essa semana que vem a gente vai ter um fluxo muito grande aí de colheita de milho. Então, e a gente sabe que o preço, né, não está tá baixo, enfim. Então a gente tem a questão do EGF, tá? A gente tem o produto que é um produto que o associado que não quer vender o seu grão neste momento, que vê uma melhora no preço a curto, a médio prazo. Então a gente tem uma linha de financiamento para que ele deixe o seu grão estocado e possa vender em um momento oportuno. Então essa é uma linha neste momento que a gente tem, que a gente leva para o produtor. E além disso também a gente tem o seguro para a próxima safra, que é o seguro do soja. Então os custeios de soja já estão acontecendo aí já desde fevereiro, março. A gente já está com esse planejamento. Então, a gente fala muito em planejamento, mas o recurso também acontece, também é liberado para que o associado concretize esse planejamento, né? Então, além do custeio que a gente já está liberando a todo esse período, a gente também tem o seguro para a soja, que a gente tem várias companhias que dentro do Sicredi, as melhores do mercado estão com a gente, são nossos parceiros. Então a gente tem um preço muito diferenciado, e além de que, se caso acontecer uma frustração, o sinistro, toda essa parte burocrática, ela é feita por nós, dentro das agências, pelos próprios gestores, tá? Então a gente tem aí um portfólio muito grande de produtos, mas queria destacar esses dois, que é o momento, né, que o produtor rural está vivendo, baixa de preço, enfim, e também aí
programação para a próxima safra. Olha, gente, e nesse sentido, né, como o produtor pode solicitar esse crédito do novo Plano Safra? Então, Cunhasque, isso já está acontecendo, né, nas nossas agências, né? Lembrando que a gente também tem a agência de Santa Rosa do Cuí, né, que ela é praticamente toda agro, né? E as duas agências estão com os seus colaboradores aptos, né, especializados ali, esperando o produtor, também fazendo visitas ao produtor, buscando sempre a necessidade que ele precisa, né, e levando para ele as novidades e ajudando no planejamento dele. Desde o planejamento até a colheita, né, sempre ao lado do produtor rural, né. Lembrando que aqui em São Miguel, hoje nós estamos com 5 gestores agro, né, e mais 3 assistentes que nos auxiliam nessa gestão, né, de a gente sempre entregar o melhor para o associado, né, e atendendo sempre de maneira rápida e ágil. Bom, e qual a mensagem, gente, mensagem final que o Sicredi deixa aí para o produtor rural nesse novo ciclo? Nós sempre estamos ao lado do produtor, né? O Sicredi não é só o crédito que a gente oferece, é sempre o nosso apoio e principalmente a confiança ao produtor rural. Que ele sempre tenha o Sicredi, né, ao lado como um parceiro, né? A gente sempre é um parceiro estratégico dele, né? Que ele possa sempre contar conosco e nós também fazemos questão de estar ao lado dele, levando as melhores soluções financeiras que nós temos para oferecer e buscando sempre o melhor, que também o sucesso do produtor é a nossa alegria. A gente está nos momentos bons e nos momentos difíceis ao lado do produtor. Sem dúvida, né? É assim que se mantém a roda, né, girando e andando, e a gente gosta muito disso. A gente está vendo uma safra muito boa de milho, né? A frustração ela é bem pequena, teve alguns problemas com seca, né? Algumas estiagens, mas na maioria, a grande maioria está conseguindo colher bem, com números satisfatórios. Lógico, naturalmente com a colheita ela vai avançando, o preço está caindo um pouco, né? Isso decepciona um pouco o produtor. A gente chegou a ter números entre R$46, né? Eu acho que chegou 44, subiu para 46 de novo, mas está nessa casa aí, né? Menos de R$50, o que não é o ideal ainda, né? Então, mas são alguns dos desafios. Importante ter o grão, né? E o produtor está conseguindo isso, né? A gente viu que por alguns dias talvez teríamos problemas com a geada, né? A geada chegou, muito milho já estava bom, até teve um susto com a chuva, né, na sequência, mas graças a Deus essa semana ontem a gente estava andando aí pelo interior, tava coisa linda de ver, né? As máquinas trabalhando, e semana que vem tem uma previsão de sol para a semana toda, então vai trazer aí uma perspectiva, a colheita deve acelerar bastante. E o Sicredi está junto com o produtor, a gente vê em campo, né? Sempre se encontrando em campo com o produtor e o Sicredi, 68 bilhões de reais para esse Plano Safra 2025-2026. E eu quero agradecer aqui a gerentes agro do nosso município, a Fabiane Soldar e também a Raquel Diesel. Nosso muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho até aqui e vamos em frente, que tem uma longa jornada ainda em 2020, o Plano Safra 2025-2026 não à toa, né? A temporada para o produtor vai terminar lá em fevereiro, mais ou menos, né? Com a colheita da soja, né? Então a gente fica com toda essa expectativa juntos. É isso mesmo, Cunhasque. E reforçando, então, o Sicredi está junto nessa, a gente está junto com o produtor, levando o recurso, levando o crédito. E não é só crédito, não é só dinheiro, né? Então, são pessoas, são histórias, são sonhos. E a gente está junto com o produtor nessa, a gente sonha com ele, a gente vibra com ele. Então, desejar um ótimo dia, uma ótima colheita, uma ótima safra. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar participando desse momento. A gente fica muito feliz de trazer informação, né, ao público em geral, né, principalmente aos produtores rurais. Também quero deixar aqui o meu convite, né, àquele produtor ainda que não faz parte, né, do Sicredi, que não é associado, que dê uma oportunidade, né, de a gente mostrar o nosso trabalho, de estar próximo dele, né, para ele sentir o que os demais sentem, né, que é uma relação de confiança,
A gente sempre busca o melhor pelo associado, né? Sempre buscando que ele tenha um sucesso na atividade dele e que a gente consiga atender todas as soluções financeiras. 7h57, 7 horas mais 57 minutos. Vocês podem ficar à vontade. Eu vou virar direto aqui para o esporte para destacar as informações esportivas do